Olá, sou a professora Dayana e a nossa aula é a teoria dos movimentos sociais. Eu tenho certeza, quando falamos em movimentos sociais, muitas coisas passam pelas cabeças de vocês. Mas, de fato, o que são os movimentos sociais? Os movimentos sociais, eles são muito importantes, porque são movimentos políticos. Por isso que os movimentos sociais, eles são grupos de indivíduos que lutam por uma causa social e política. Os movimentos sociais que fazem com que todos nós tenhamos direitos, ou melhor, que adquirimos direitos através das lutas sociais. Por isso, meus amados, é de grande importância compreendermos que os direitos os quais nós temos são direitos adquiridos através de muita luta. Os movimentos sociais, eles fazem parte dos regimes democráticos. Por isso que é muito importante a democracia. A democracia como um regime político, porque a democracia, ela favorece a cidadania. E se somos cidadãos, nós temos direito também a manifestações. Por que isto? Porque, gente, infelizmente, esses direitos, por exemplo, os direitos civis, políticos, sociais, como o direito de votar, o direito de ir e vir, o direito de existir, eles são garantidos a partir da luta e da luta de muitas pessoas que se engajam. São grupos que têm um objetivo em comum. Me acompanhe aqui, por favor. Nós temos características dos movimentos sociais. Que características são essas? São metas, objetivos, ideologia, sede. Sede de transformação. Para isso que nós temos os movimentos sociais. E fórum. Fórum por quê? Existem vários fóruns, conversas, grupos se reunindo para discutirem, entenderem quais objetivos que nós queremos lutar. Os movimentos sociais não são algo aleatório. Ah, hoje decidi me manifestar contra um time de futebol. Não, não é assim. Os movimentos sociais, eles lutam em prol de uma causa. Só que também nós temos movimentos sociais que são favoráveis aos governos vigentes. Não são somente contrários aos governos. Mas os movimentos sociais se dividem em dois tipos. Nós temos conjuntural e nós temos também estrutural. Quando falamos de conjuntural, significa demanda específica a curto prazo. O que seria este a curto prazo? Trago como exemplo as manifestações das jornadas de junho, que eu tenho certeza que muitos de vocês devem recordar. Em 2013, por aí, começa uma manifestação em prol dos 20 centavos, uma passagem de ônibus na cidade de São Paulo. Só que não é simplesmente por 20 centavos. Tinha muitas outras lutas que vieram agregadas aos 20 centavos. Então, é um movimento a curto prazo. Também existiram movimentos anteriores a algumas eleições. Pessoas juntas lutando e criticando possíveis candidatos à presidência. Então, são movimentos conjunturais, porque eles duram um curto prazo, beleza? Aí nós temos os movimentos chamados estruturais. Como o próprio nome já diz, estrutura. Então, são movimentos que querem quebrar a estrutura vigente. Essa estrutura que é bem difícil de desconstruir. Mas, aos poucos, com a união dos movimentos sociais, e vamos conseguindo, né, desconstruir. Então, me acompanhe aqui. Conquistar coisas a longo prazo. Que movimentos eu posso falar que querem conquistar coisas? Essas coisas, o que elas são? São direitos. Direitos que deveriam ser garantidos, mas que, infelizmente, eles não são. Eu posso citar para vocês o movimento operário, o movimento feminista, o movimento negro, o movimento LGBTQIA+. Vamos falar um pouquinho de cada movimento. O movimento operário, muito importante, as lutas por dignidade, as lutas pela não precarização do trabalho. Então, o movimento operário, ele é muito forte e precisa sempre do apoio de todos. Além disso, nós temos o movimento feminista, que está lutando há muito tempo contra uma opressão, posso falar assim, a opressão patriarcal. Esse movimento feminista, ele se divide em algumas ondas. Nós temos como, por exemplo, a primeira onda, em que as mulheres na Inglaterra lutavam pelo direito ao voto. Falando hoje, em pleno século XXI, parece tão engraçado, direito ao voto. Sim, as mulheres não tinham o direito ao voto. E sabem como que elas conseguiram esse direito?
Ah, professora, imagina, for com muita paz, só protestando, se manifestando. Infelizmente não foi assim. Uma mulher teve que se jogar à frente do cavalo do rei, que eu estou falando de Inglaterra, movimento sufragista inglês. A partir daí, teve visibilidade e notaram, nossa, as mulheres, até acho que elas devem ter o direito à luta. Então, vejam como os movimentos sociais, eles são importantíssimos para que a gente consiga adquirir direitos. Direitos esses que não deveríamos nem precisar lutar, porque automaticamente já deveríamos tê-los. Mas seguindo, além disso, no movimento feminista, nós temos o movimento feminista hegemônico e temos o movimento feminista negro, que é muito importante ressaltarmos aqui. Por que temos essas diferenciações no movimento? Porque enquanto as mulheres brancas burguesas lutavam pelo direito, né, a trabalharem, também contestando sempre o sistema patriarcal, as mulheres negras, elas já estavam nas ruas trabalhando. Então são outras demandas e não podemos separar a questão de classe, de raça. É muito forte isso. Tanto que a grande filósofa Angela Davis, ela vai dizer que o empoderamento da mulher branca se deu na opressão da mulher negra. Seguimos para o movimento negro, que luta e luta desesperadamente para que a nossa causa seja ouvida. Posso citar para vocês a luta de Martin Luther King, aqui no Brasil, os movimentos abolicionistas. Quando eu falo movimentos abolicionistas, porque antes do final da escravidão, nós tínhamos muitas pessoas, muitos negros, lutando pelo fim dessa abolição. E, infelizmente, continuamos ainda lutando, porque fomos libertos, mas, de fato, essa liberdade chegou para a população negra? Infelizmente, sabemos que não, porque a carne negra ainda continua sendo a mais barata do mercado. E isso nós assistimos nos noticiários, infelizmente, estarrecidos. Temos também o movimento LGBTQIA+, que luta por direitos, por luta para serem sujeitos de direitos também. Então notem como é importante o movimento social. Nós precisamos desses movimentos sociais. Bom, gente, olhem essa imagem, que linda, que retrata protestos, manifestações. E nós, enquanto cidadãos, precisamos nos unir, precisamos entender que movimentos sociais são a luta de um povo. E se hoje nós podemos votar, é porque esses movimentos sociais sempre tiveram muito ativos. E trago como exemplo o movimento estudantil, principalmente na época da ditadura militar, que teve uma manifestação que juntou mais de 100 mil estudantes. Não podemos deixar de falar do movimento ecológico também. Está mais do que urgente de nós protegermos a natureza, preservá-la e entendermos que fazemos parte dela, que não é algo isolado. O ser humano não é um ser isolado da natureza. Nós fazemos parte dela, nós somos a natureza. Então, por isso que é muito importante os movimentos sociais. Então, gente, a nossa aula foi a teoria dos movimentos sociais. Nós vimos o que é movimento social, as características, conjuntural, estrutural e alguns tipos de movimentos, como o operário, o feminista, o negro, LGBTQIA+, o movimento estudantil, o movimento ecológico. Então, gente, é muito importante e gostaria muito que vocês refletissem sobre o papel dos movimentos sociais, o papel fundamental desses movimentos numa democracia. Até porque a liberdade, ela é uma luta constante. E só conseguiremos liberdade também a partir da educação. Por isso que esse projeto, essa aula que vocês estão tendo agora, é uma aula transformadora, porque não podemos deixar nenhum para trás. E só a educação vai fazer com que a gente mude esse país e que vocês entendam como é importante a participação dos movimentos sociais. Tire uma foto desse lindo quadro, reflitam e até a nossa próxima aula.